Olá pessoal, tudo bem? O artigo que o nosso grupo escolheu, ele irá falar sobre o tumor odontogênico primordial, relato de caso. Esse é um trabalho apresentado ao curso de graduação de odontologia da Universidade do Sul de Santa Catarina, como requisito parcial para aprovação da unidade de aprendizagem de histologia bucodental, tendo como professoras e mestras Flávia Pilate, Daniela Peressoni Vieira, realizado pelos acadêmicos André Pering, Darcelene Fontoura Raditec, Natália Vescovi Pereira. Vamos falar um pouco sobre a descoberta e as relações do tumor odontogênico primordial, conhecido pela abreviação de POT. Esse tumor ele foi descrito pela primeira vez em 2014, em uma revista britânica. Ele tende a ser considerado como um tumor raro e simular estágios primordiais do desenvolvimento dentário. Ele é desprovido de tecido duro dental, o que pode levar a inicialmente ser considerado como um odontoma de tecido mole. O POT ele tende a atingir geralmente crianças e adolescentes. Isso porque ele está associado a um dente incluso, geralmente um molar não irrompido. Ele está localizado na parte posterior da mandíbula geralmente, e ele tem o crescimento considerado como lento. Na maioria das vezes, ele também é assintomático. Isso acaba dificultando a descoberta, já que a criança, por não sentir dor, acaba não reclamando para os familiares, onde, consequentemente, não leva ele a um profissional da saúde. Em alguns casos, também pode ocorrer a reabsorção das raízes dos dentes, com uma maior proximidade a esse tumor. Esse tumor ele tem uma consistência um pouco dura, com contornos bem definidos em sua radiolucidência. Ele é composto por uma massa elipsoidal de tecido conjuntivo mixoide ou imaturo, que se assemelha à papila dentária. Ele é envolto por uma delicada membrana de epitélio ameloblástico. Seu epitélio ele é cuboidal e colunar, semelhante ao epitélio do órgão do esmalte, e tem a sua polaridade invertida. Ele é composto por esmalte, dentina, cemento e tecido pulpar. Por essas características, ele lembra um pouco o início do estágio de desenvolvimento dentário, como já havíamos citado anteriormente. Nessa primeira figura, a imagem C está no plano coronal. A massa expansiva atenuou acentuadamente e reabsorveu a cortical mandibular medial e as placas inferiores, e também corroeu as raízes do segundo molar. Na figura 2, mostra um tumor odontogênico primordial em uma amostra grossa. É uma massa sólida de 25, 19 ou 15 mm de tecido mixoide, pálido, firme e escorregadio. O tecido folicular dental vermelho escuro está à esquerda e o terceiro molar está abaixo dessa massa. A figura 3 também mostra um tumor odontogênico primordial. No topo, mostra uma fina membrana de epitélio ameoblástico, que envolveu completamente uma massa de tecido conjuntivo mixocolágeno. Confinando com o epitélio da superfície, é um conjunto hipercular periférico. A zona de crescimento, a camada cambial, exibindo núcleos fibroblásticos compactados. O tecido conjuntivo inferior do núcleo, mais maduro, é menos vascularizado. Ele possui menos capilares, menos células e mais colágeno. A figura 4 mostra o aspecto externo da massa. Ela exibe o retículo estrelado espongiótico e epitélio contíguo aos ameoblastos subjacentes. Ela exibe a polarização reversa, que são os núcleos deslocados para longe do tecido conjuntivo em direção ao retículo estrelado. Próximo a esse epitélio, da superfície envolvente, é o tecido conjuntivo mixoide hipercular, que mostra os núcleos fibroblásticos roliços. A figura 5, o núcleo apresenta celularidade diminuída. Os núcleos fibroblásticos menores e maior colágeno eosinofílico. Em 2014, ocorreu uma discussão para falar sobre o primordial tumor odontogênico entre pesquisadores do Brasil, da Guatemala, México e Espanha. Nela foi discutido sobre 6 casos, sendo 3 meninos e 3 meninas, com idades entre 3 e 18 anos. Dentre esses casos, 5 deles ocorreram na parte posterior da mandíbula, o que é bem característico desse tipo de POT, conforme já citamos anteriormente. Nesses casos, ainda foi envolvido uma área de primeiro molar ao ramo. Devido a essa área que o POT atingiu, ocorreu uma expansão bucal. A variação média entre esses tumores foi de 35 a 90 milímetros, sendo que o maior foi com 90 milímetros.
Durante a discussão, foi possível perceber que em pacientes adolescentes, a coroa do terceiro molar ela acabava sendo envolvida na lesão, levando o paciente a um tratamento por enucleação e a extração do terceiro molar. Em alguns casos, dependendo da extensão dessa lesão, também foi necessário extrair o primeiro ou o segundo molar ou ambos. Todos os 6 pacientes, eles tiveram um acompanhamento que variou de 3, 9, 10 e 20 anos, sendo essa variação de acordo com a idade que a criança ou adolescente ela tinha quando ocorreu esse POT. Durante esse período, não ocorreu nenhum tipo de recorrência desses tumores. Sobre o tumor odontogênico primordial, ainda há muitas dúvidas histologicamente sobre essas lesões. E inúmeras são as classificações para esses tumores. Neles podemos observar que há presença de mucinas infraepiteliais que foram expostas. Essas mucinas são glicoproteínas que agem como agentes protetores de mucosas e estão presentes no retículo estrelado. Ao diagnosticar um tumor primordial odontogênico, podemos dizer que houve uma lesão ameloblástica do tecido conjuntivo subjacente que envolveu o epitélio. Pode-se observar também evidências histológicas de uma desordem proliferativa periférica. Há uma circunferência em massa e porção central. É rica em proteoglicanos. Esses proteoglicanos é uma proteína nuclear fortemente glicosada. Pode ser pobre em colágeno e é hipercelular. O tumor odontogênico primordial pode surgir a partir de um folículo dentário de um dente molar. Possível nódulo independente, ectomesenquimático proliferativo. Essa é a indução do epitélio dentário que vai envolvendo essa área com rápida remodelação do tecido conjuntivo, que envolve o tumor odontogênico. Nesta figura mostrada, observamos o caso de uma menina de 10 anos de idade, um odontoma na região maxilar. Sendo um tumor odontogênico primordial complexo, apresenta grande proliferação. Está visível na periferia do odontoma. O tecido folicular dentário, colágeno e capsular. O tecido micoide forma nódulos, que adquirem uma camada epitelial à medida que brotam nesta massa. O diagnóstico diferencial de um tumor odontogênico primordial é feito histologicamente e pode incluir a papila dentária, mioma odontogênico, fibroma ameloblástico, odontoma cístico e odontoma imaturo. O tumor odontogênico primordial é principalmente um nódulo tecidual. O odontoma cístico arqueológico tem características de POT, mas sendo um cisto. Carece de um componente nodular e exibe evidências sutis ou inexistentes de polarização reversa. Sendo um cisto, ele apresenta adicionais como cordões delgados de epitélio odontológico, áreas ameloblásticas semelhante a fibroma, ilhas de epitélio odontológicos escamosos e formação dentinoide. Concluímos então que a análise histológica é fundamental. Não pode haver erro em diferenciar um nódulo, que seria o tumor odontogênico primordial, de um cisto, havendo diversas formas literárias de descrever um tumor odontogênico primordial, sendo que uma não exclui a outra, nem tampouco diminui a conquista diante da pesquisa realizada. Para finalizar, vamos falar um pouco sobre os principais pontos críticos que encontramos ao longo desse artigo. Quando iniciamos a leitura, percebemos que a introdução era muito breve e que somente com essa fonte de dados seria muito difícil entender sobre o tema abordado. Então decidimos buscar em uma outra fonte o que de fato era um POT.
Na sequência, a concordância e a organização literária, ela era bem confusa. Percebemos ainda que eles deixaram de falar sobre o paciente de uma forma ampla e acabaram enfatizando apenas a parte patológica do paciente. Também não compreendemos a associação e a conclusão que os autores chegaram após o relato dos 6 casos. É válido ressaltar que há uma possibilidade grande dessa nossa dificuldade ter ocorrido por 2 principais motivos. O primeiro, porque esse artigo que pegamos, ela era apenas uma parte de um estudo que não era disponibilizado na íntegra. E, em segundo lugar, porque ao fazermos a tradução do inglês para o português, a ordem do artigo ela acaba se perdendo, o que também dificulta para nós, estudantes, fazermos a associação. Mas mesmo diante de todas essas dificuldades e esses pontos críticos, entendemos que o estudo ele é algo muito amplo e que pode sim ocorrer ao longo do nosso dia a dia e dessa forma devemos sim buscar mais estudos sobre o tema. Muito obrigada!